Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida e eu quero registrar mais uma vez a minha gratidão a você pelo privilégio de poder entrar na sua casa, de compartilhar a palavra de Deus com você e com a sua família. No programa de hoje eu quero tratar de um assunto empolgante, abençoador, consolador para o seu coração. Fique aí, eu já estou de volta. Vamos ouvir então a leitura do texto de João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu quero ter o privilégio de apresentar a você hoje a quarta mensagem da série que estamos apresentando sobre verdades essenciais do cristianismo. Nós já falamos sobre a abrangência do pecado, falamos sobre salvação, iniciativa de Deus, falamos sobre a eficácia da morte de Cristo e agora nós vamos falar sobre o chamado eficaz. Se você perdeu essas mensagens, você pode assisti-las no portal da Igreja Presbiteriana do Brasil. O assunto de hoje é fundamental, porque você não pode salvar a você mesmo. Deus planejou a sua salvação. Jesus Cristo, na cruz, executou esta obra em seu lugar, morrendo pelos seus pecados. Mas agora, nós vamos tratar da verdade como Deus chama você para a salvação. A Bíblia fala que há dois chamados, um chamado geral e um chamado específico, um chamado dirigido aos ouvidos e outro chamado dirigido ao coração. Jesus Cristo diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, diz que aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que chamou, a esses Deus também justificou. E aos que justificou, a esses Deus também glorificou. Aqueles a quem Deus escolhe lá na eternidade, aqueles por quem Cristo morreu na cruz, esses são chamados por Deus e chamados eficazmente. Aqueles que são chamados por Deus, vêm a Ele, porque a voz de Deus é poderosa. Deus chama de diversas maneiras, através do Evangelho. Você lê um folheto, você lê um texto da Bíblia, você escuta uma mensagem, você ouve a voz de Deus pela Escritura e o próprio Deus vai lá dentro de você, pela obra do Espírito Santo, e muda suas disposições íntimas. Deus tira o tampão de seus ouvidos, Deus tira a venda dos seus olhos, Deus vai lá dentro de você, arranca o coração de pedra e dá para você um coração de carne.
A maneira de Deus chamar, às vezes, varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, há pessoas que foram criadas desde a infância num berço cristão, ouvindo as sagradas letras desde a infância. Essas pessoas não sabem, talvez, identificar com clareza qual foi o dia da sua conversão. Há outras pessoas que têm uma experiência contundente, arrebatadora. É o caso, por exemplo, de Saulo de Tarso. Ele era um inimigo do cristianismo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele estava caminhando para Damasco com o coração cheio de fúria, como uma fera selvagem. E Jesus Cristo, no meio do caminho, lança sobre ele uma luz mais forte do que o sol, que ele cai por terra. Já cai convertido. E ele grita do chão: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali, Saulo foi convertido e transformado a partir dali no maior apóstolo do cristianismo. Eu fico olhando, por exemplo, Paulo chegando em Filipos. A Bíblia diz que ele estava numa reunião de oração quando Deus abriu o coração de Lídia e ela creu, ela e toda a sua casa. Mas nesta mesma cidade de Filipos, foi preciso que Deus produzisse um terremoto para que o carcereiro pudesse se arrepender e crer. Então, Deus chama. E o chamado de Deus é eficaz. Deus chama na rua, Deus chama no hospital, Deus chama no campo de futebol, Deus chama no bar da esquina, Deus chama na igreja. E quando Deus chama, Ele mesmo atrai essas pessoas para Jesus. Jesus Cristo disse: todo aquele que meu Pai me deu, vem a mim, e os que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu quero contar para você uma experiência para deixar isso claro para o seu coração. Há alguns anos, sendo pastor em Vitória, eu ainda tenho o privilégio de ser pastor daquela igreja, primeira igreja presbiteriana de Vitória. Era uma segunda-feira, estava no meu gabinete pastoral, quando chega um senhor dos seus 30 e poucos anos e disse: pastor, eu estive ontem à noite aqui na igreja, no domingo à noite. Eu disse: que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui. Ele olhou para mim e disse: mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei: mas então o que é que o senhor veio fazer? Ele me respondeu: eu era um traficante. Eu vim aqui ontem à noite para roubar um carro, para pagar uma dívida de tráfico. E eu perguntei: mas o que é que aconteceu com o senhor? Ele me disse: enquanto eu estava ali de frente ao templo, olhando que carro eu levaria, eu ouvi uma música que brotava do templo. E eu fui atraído irresistivelmente por essa música. Com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei no templo, pastor, eu fui tomado por uma profunda convicção de pecado. O Evangelho entrou no meu coração como uma espada de dois gumes. E eu fui tomado por esta convicção de pecado. As lágrimas brotaram nos meus olhos, meu coração foi compungido e eu desatei a chorar. Eu saí correndo depois do culto para casa com lágrimas nos meus olhos. Quando a minha esposa me perguntou: o que é que aconteceu com você? Alguém te bateu? Alguém te feriu? Eu respondi para ela: não, mulher. Aquele homem que você conhecia morreu. Jesus mudou minha vida. Jesus transformou minha história. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu quero dizer para você que Deus chama. Talvez você se pense uma pessoa tão distante de Deus. Talvez você tenha um inimigo do Evangelho. Talvez você seja uma pessoa hostil à fé cristã. Mas Deus pode quebrar a dureza do seu coração. A palavra de Deus é como um martelo que quebra e esmiuça a penha. Talvez você foi criado no Evangelho, nasceu num berço cristão, mas você nunca teve uma experiência de novo nascimento, pois hoje também Jesus pode atrair você com cordas de amor, converter o seu coração e fazer de você um membro da família de Deus. Hoje, agora, você que talvez está desligado, vivendo uma vida secularizada, gostando e aproveitando, segundo o seu entendimento, de todos os prazeres desta vida, mas com um grande vazio na sua alma,
Hoje Jesus chama você e você pode ouvir a voz de Jesus e ser ovelha de Jesus, fazer parte da família de Jesus, ter seu nome escrito no livro da vida e receber de Jesus o presente da vida eterna. Hoje Jesus está chamando você. E Ele diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Aí onde você está, você pode orar comigo. A Bíblia diz que Deus chama, mas você responde. Ele bate a porta e é você quem abre esta porta. E quando você abre esta porta, é o próprio Deus quem dá para você a capacidade de abri-la, porque é Deus quem opera tanto querer quanto realizar. Ore comigo. Deus, eu quero te dar graças por aqueles que estão ouvindo a tua palavra. E eu te peço que tu apliques esta palavra aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Comigo aqui o pastor Ricardo e ele tem uma palavra para você. Sim, e a palavra, pastor Hernandes, é conclamar as pessoas que estão nos assistindo para que sejam parceiros em missão do programa Verdade e Vida. Você vê a importância que é pregar o Evangelho como ele é. A mensagem que hoje, por exemplo, ouvimos, esse chamado de Deus, um chamado irresistível de Deus, a graça de Deus nos envolvendo. Então você certamente quer fazer parte deste ministério para que juntos proclamemos esse Evangelho da graça de Deus. Como? Sendo um parceiro em missão. Além de orar, você pode efetivamente participar conosco, ligando de segunda a sexta no horário comercial e para o telefone 0800 119 105. 0800 119 105. Diga aí, eu quero ser parceiro em missão. E nós enviaremos para você, como sinal de gratidão, de agradecimento, esse livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma, uma mensagem para cada dia do ano. Ligue 0800 119 105 no horário comercial de segunda a sexta. E o nosso congresso? Sim. Fala para nós. Olha, pastor Hernandes, o congresso, você será um dos preletores com a graça de Deus. Amém. Reverendo Roberto, Jeremias Pereira, Samuel Vieira, Ricardo Barbosa, temos as oficinas, o Grupo Expresso Luz vai dirigir o louvor. Então você que está assistindo, entre no site agora mesmo, www.ipb, de Igreja Presbiteriana do Brasil.org.br/congresso. Faça a sua inscrição. De 17 a 19 de junho no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia. Você não pode ficar de fora. Vai ser uma bênção, com certeza, Coisa viu, Hernandes? boa, Vai viu? ser uma bênção. Estamos com grandes expectativas. Se nós teremos também as oficinas, né, com vários preletores. Ótimo, excelente. Muito bom. Pois bem, gente, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa Verdade e Vida. Nós queremos registrar nossa mais profunda gratidão a você pela sua audiência, pelas suas orações, pela sua ajuda para que esse programa alcance milhares de famílias em todo o Brasil. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Por gentileza, vamos sentar um pouquinho.